Porque é literalmente isso, é um novo nascimento. E o batismo, ele simboliza de certa forma isso. Eu morri na minha vida passada. E agora eu sou uma nova criatura. Eu nasci de novo em Cristo Jesus. E também nós vimos no domingo passado a mensagem de Jesus encontrando com a mulher samaritana. Nesse caso não era de noite, mas era de dia. Só que esse de dia era no meio do dia. O momento mais quente do dia. Aquela mulher, ela sabia que não haveria ninguém para encontrar naquele poço. Porque era um momento que ninguém ia julgar ela. Era um momento em que as pessoas que conheciam quem ela era não iam falar: meu Deus, o que você está fazendo aqui? E Jesus, ele se encontra com aquela mulher e Jesus fala: eu preciso passar por Samaria. Eu preciso, porque ele sabia que ele precisava ter aquele encontro com aquela mulher. Jesus sabia que aquela mulher renegada e abandonada e odiada por muitas pessoas precisava dessa água viva que ele ofereceu. E ele falou para ela: você está buscando água nesse poço, mas se você beber da água que eu te dar, você nunca mais terá sede. E essa é a mensagem de Jesus, a suficiência, a satisfação em Cristo Jesus. E é isso que nós vamos ver hoje. Eu quero que você abra lá em Lucas, capítulo 19, Evangelho de Lucas, capítulo 19. Lucas capítulo 19 vai falar sobre a história de Zaqueu, que a gente às vezes, desde criancinha, ouve essa história, né? Tem até aquela música do Regis Danese: como Zaqueu quero subir. Não do jeito que eu canto, né? Porque senão não tem, né? Mas, vamos lá, Lucas 19, a partir do versículo 1. E diz assim: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo pequeno de estatura, não conseguia, por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa, eu quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador, que absurdo, né? Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Oremos. Senhor, tem misericórdia de nós, ó Deus. Atinge-nos com a Tua palavra, Pai, abre o nosso coração, que o Teu Espírito fale conosco, Pai, através da Tua palavra. Que a Tua voz invada o nosso coração, ó Deus, e aponte para o Teu Filho Jesus, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Quem pode ser salvo? Nós vemos aqui a história de Zaqueu, e para a gente entender mais ou menos o porquê que Lucas ele fala de Zaqueu, é interessante que a gente ande um pouquinho antes, ali em Lucas 18, a gente vai ver no versículo 26, ou melhor, a partir do versículo 18, vai falar da história do jovem rico. Não sei se vocês lembram também da história do jovem rico, que aqui no Evangelho de Lucas ele não chama de jovem, mas chama de um homem importante, um homem rico. E esse homem, ele chega para Jesus e fala: Jesus, o que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer para entrar no reino de Deus? E Jesus fala: olha, você conhece os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra o teu pai e tua mãe. E ele, um religioso, uma pessoa que sempre seguiu a lei, um judeu desde criancinha, vai falar: bom, se é por isso eu tenho feito, está tudo certo para mim. E ao ouvir isso, Jesus lhe disse: falta-lhe ainda uma coisa. Vende tudo que você tem, dê o dinheiro aos pobres, e você terá tesouro no céu. Venha e me siga. E ali vai falar que, ouvindo isso, ele ficou triste, porque ele era muito rico. E Jesus ele vai falar como é difícil o rico entrar no reino dos céus. E ele vai falar aquela famosa história, né? Mais fácil um camelo passar pela ponta da agulha do que um rico entrar nos céus. E aí os discípulos, vendo aquilo, pensam: eles eram judeus.
Eles eram pessoas que na cultura deles era o seguinte: se a pessoa era rica, se ela era abastada, Deus abençoava muito aquela pessoa. Então para eles a ideia de uma pessoa ser rica era também uma pessoa que era muito abençoada. E ele vai lá e pergunta: mas Senhor, se é difícil para o rico, que é abençoado por Deus, então quem pode ser salvo? E Jesus vai falar: o que é impossível para os homens é impossível para Deus. Quem pode ser salvo? E aí sim, ele vem e responde a pergunta. E ele entra em Jericó, e Jericó, a gente precisa entender uma coisa. Jericó é uma cidade muito rica, uma cidade que tinha muito comércio, era uma cidade que as pessoas passavam, Herodes passava o inverno lá. Uma cidade linda, de muito dinheiro, de muita riqueza, de muitos mercadores. Então, muitos mercadores, muito dinheiro, muito imposto. Muito imposto. E a Bíblia vai falar que Zaqueu, ele era um publicano. E não só um publicano, mas ele era o chefe dos publicanos. E você fala: mas Renan, o que é um publicano? Ele era basicamente o auditor da Receita Federal. Aí você vai falar: nossa, odiado, né? Não, sim, naquele contexto sim. O publicano era uma pessoa que de fato era odiada pela cidade. Porque o publicano era uma pessoa, era um judeu, contratado por Roma para cobrar impostos pesadíssimos dos judeus, do povo. Então ele era visto como um traidor, um completo traidor, uma pessoa que escolheu trair o seu próprio povo, que escolheu se juntar com Roma, que era o pior inimigo do povo de Israel, e ainda assim extorquir, roubar, colocar tributos pesados sobre as pessoas. E nessa cidade, como ele era o chefe dos cobradores de impostos, não só ele já tinha dinheiro, mas como ele era muito rico. Todo o dinheiro que sobrava viria para ele. Então Zaqueu, de fato, era uma pessoa muito rica. E um pouquinho antes, a gente vai ver que Jesus ele tem um outro encontro. Ele encontra o cego de Jericó. E no meio da multidão, aquela multidão passando e aquele monte de gente, o cego na beira do caminho, ouvindo tudo aquilo, deve ter perguntado para alguém: o que está acontecendo? Por que esse furdunço todo? Por que essa bagunça? O que está acontecendo? O que está passando aí? E alguém deve ter falado para ele: não, é Jesus, aquele profeta, aquele mestre, aquele rabino que tem ensinado por aí. E ele, pela revelação do Espírito, Jesus grita e fala: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o povo, a multidão que estava seguindo Jesus, que eram talvez seus discípulos, que eram pessoas que estavam acompanhando aquele Jesus, ouvindo o que ele tinha para falar, vendo milagres, olhavam para aquele mendigo, para aquele cego e falavam: cara, cala a boca, não incomoda Jesus. E diz a Bíblia que a multidão pedia para ele se calar: para de gritar. E ele: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus o recebe, Jesus olha para ele no chão, o levanta e cura seus olhos, cura sua visão. E é interessante a gente ver que o cego, ele conseguiu enxergar quem era Cristo. Enquanto a multidão, de olhos abertos, bem visíveis, eles não conseguiam enxergar, porque eles não entendiam que aquele Jesus podia exercer graça e cura para aquele mendigo, para aquele cego. E a multidão mandava ele ficar quieto. E da mesma forma, aqui, como nós vemos em Zaqueu, ele teve um problema com a multidão também. Chefe dos publicanos, o povo odiava aquele cara. Odiado. Completamente renegado na sociedade. Era riquíssimo, mas ninguém gostava dele. Era uma pessoa desprezível. E às vezes a gente olha os desenhos de Zaqueu como um jovem em cima de uma árvore, todo bonzinho. Não. Zaqueu ele era mau. Zaqueu ele tirava dinheiro, extorquia a viúva que perdeu o marido, que era pobre, que não tinha nada. Zaqueu extorquia as pessoas. Zaqueu ele fazia de tudo para ganhar dinheiro. Zaqueu ele não era só envolvido no esquema de extorsão, ele era o dono do esquema. Ele era o chefe. Ele era mau. O povo não o odiava sem motivo nenhum. Ele era mau. Ele era corrupto. Ele extorquia.
a cidade o odiava. E há uma ironia em relação ao nome de Zaqueu, porque o nome dele significa puro, limpo, inocente. Esse é o significado de Zaqueu. E talvez quando a mãe dele deu esse nome, os pais deram esse nome na infância, desejaram mesmo que ele tivesse isso. Mas talvez alguma coisa mudou na cabeça dele. E a Bíblia, e Lucas, é a única vez que ele vai falar da estatura de alguém. Ele era baixinho. Ele era um cara de pouca estatura, de baixa estatura. E é interessante que nós vemos até hoje isso. Existem pessoas que buscam muito uma coisa porque faltou alguma coisa na vida. Existem pessoas que buscam incessantemente se resguardar no dinheiro porque talvez sentiu uma miséria muito grande na sua família. Existem pessoas que buscam incessantemente a atenção e a aprovação das outras pessoas porque sentiu falta disso do pai, da mãe. Talvez o pai não deu a atenção que ele precisava, talvez a mãe não deu a atenção que ele precisava, e ele passa a vida inteira fazendo de tudo para ser visto. Isso acontece. Vai ter um psicólogo, ele pode falar muito melhor. Nós temos traumas. Nós buscamos coisas geralmente que nos faltam. E talvez Zaqueu, por ter sido baixinho, talvez ele era bulinado. Talvez ele era zoado. Talvez ele era deixado de lado. Talvez ele era uma pessoa... Por que Lucas falou isso? Por que Lucas deixou claro que ele era uma pessoa de baixa estatura? Porque isso faz sentido nessa história. Tanto faz sentido que Zaqueu, ele decidiu se tornar um corrupto, decidiu se tornar uma pessoa odiável, para provar talvez para alguém que ele era alguma coisa. Esse povo vai ver quem eu sou. Eu sei que ninguém aqui passou por isso, obviamente que não. Eu sei que você nunca passou na sua cabeça de alguém que te diminuiu, você olhar para essa pessoa e falar, ela vai ver quem eu sou. Eu vou provar que eu consigo fazer. Eu vou provar não só que eu consigo fazer, mas se eu for chefe dessa pessoa, eu vou demitir ela. Porque quando chegar a minha hora, eu vou fazer acontecer e vou mostrar que eu sou capaz. Ninguém aqui sente isso, claro que não. Talvez é só na Bíblia, né? Eu acho que isso não acontece aqui. O dinheiro, ele encheu a casa dele com bens, com comida, com coisas, mas não encheu o resto. E a grande pergunta é, por que Zaqueu, que tinha tudo, Zaqueu ele tinha tudo, Zaqueu ele tinha todo o dinheiro que talvez gerações precisem, mas fala o texto que Zaqueu queria ver quem era Jesus. Ele queria ver quem era Jesus. Por quê? Se alguém tem tudo, o que eu quero saber desse homem? Talvez ele tenha ouvido, talvez as pessoas tenham falado para ele. E fala que ele não conseguia, porque a multidão estava na frente. De novo, a multidão. A multidão na frente. A multidão impedindo de chegar a Jesus. A multidão de pessoas falando. A multidão de pessoas, às vezes, falando com você. A multidão de problemas que você tem. A multidão, às vezes, de crente te impedindo de vir até Jesus, querendo colocar regra, querendo colocar lei, querendo colocar norma para você. Não, você só pode vir até Jesus se você fizer isso. Não, se você não faz, nem vem na igreja. Nem vem porque você não é digno. Talvez a multidão eram pessoas que estavam de fato julgando ele. Estavam falando, esse cara não. Talvez ele estava tentando um espacinho na multidão e quando viu que era Zaqueu, falou, sai daqui, cara. O que você está fazendo aqui? Quem é você? E é interessante que quando ele não consegue, eu preciso que você imagine isso. Quando ele percebe que ele não vai conseguir ver Jesus, diz que ele saiu correndo e subiu numa figueira. Naquela época, alguém importante, alguém de posses, correr era uma humilhação tremenda. Porque para correr, eles tinham aquelas roupas como se fosse um vestido, ele tinha que levantar o vestido. E para levantar o vestido mostrava as pernas. E para alguém correr na posição dele, era uma humilhação absurda.
Você imagina um cara super importante ver ele correndo que nem uma criança, e daí isso já seria humilhação, já seria um absurdo. Mas ainda não só ele corre, mas diz que ele sobe numa figueira. Você imagina um cara talvez cheio de ouro, com roupas mais finas possíveis, de seda, de linho, de tudo que era mais nobre naquela época. Ele sai correndo. Ele falou, não, Jesus vai passar por aqui, eu vou correr antes, e vou chegar antes dessa multidão. Eu vou chegar antes dessa multidão e vou subir nessa árvore, e eu vou conseguir ver ele. Ele se despiu do seu orgulho, da sua arrogância. Ele se despiu do que as pessoas achavam dele. Ele se despiu de tudo que era alheio. Ele só queria ver Jesus. Ele só queria ver Jesus. Antes de subir naquela árvore, Zaqueu ele precisou descer do orgulho. E a grande questão é, muitas vezes, muitas pessoas, você, às vezes não se achega a Cristo, porque para você talvez seja vergonhoso. Porque talvez para você, se retirar daquele grupo de amigos que tem te afastado de Jesus é vergonhoso. Porque talvez para você será julgado dentro da sua casa de pessoas que não amam a Jesus e falar, nossa, veio o crente agora. Olha o crente lá, meu Deus. Olha só, nem zoa mais, nem faz uma piada com a gente, nem fala mais palavrão, nem enche a cara mais com a gente. Olha lá, meu Deus, virou crente. Eu sei que nunca ninguém aqui ouviu isso. E Zaqueu, sendo uma pessoa riquíssima, ele se despe totalmente do seu orgulho e ele sobe naquela árvore. E aquela subida, ela custou talvez a profissão dele, de pessoas vendo ele lá falando, meu Deus, olha que vergonha, esse cara tá louco, meu Deus. O orgulho dele. E ele não subiu porque era fácil. Ele subiu porque ele tinha um objetivo. Ele subiu porque ele queria ver Jesus. A intenção dele era falar, meu Deus, eu preciso ver esse cara. Zaqueu, ele sentiu uma falta no coração dele que o dinheiro não preenchia. Ele devia estar pensando, meu, mas por que eu quero ver ele? Não faz nem sentido. Por que será que eu quero vê-lo? Eu tenho tudo. Mas parece que falta alguma coisa. Eu tenho tudo, mas há um buraco na minha alma. E talvez esse cara que está passando vai preencher esse buraco. Será? Será que se eu fizer isso, essa pessoa, esse Jesus que todos estão falando, eu posso vê-lo, eu posso ver o que ele faz, eu posso assistir ele fazer milagre na vida das outras pessoas, como estão me contando? Será que eu posso ver o que ele fala? Será que eu posso ouvir um ensinamento e algo vai me preencher? Será? Será que eu vou conseguir isso? Eu preciso ver esse cara. Eu preciso ver essa pessoa. E ele fez tudo o que estava no alcance dele. Ele entendeu onde Jesus ia passar. Ele correu se humilhando na frente de todo mundo. Ele subiu se humilhando ainda mais na frente de todo mundo. Ele aceitou passar vergonha, vexame, ser humilhado. E a grande questão é essa. Será que você quer de fato encontrar com Jesus? Será que realmente você tem essa vontade de se encontrar com Jesus? Será que você sente esse buraco? Será que você sente essa falta? Mas algo está te impedindo de chegar até Cristo? E às vezes é a sua preguiça. Às vezes é a preguiça de vir à igreja. Às vezes é a preguiça de durante a semana abrir a Bíblia e ler um versículo. Às vezes é a preguiça de durante 5 minutos você orar. E tudo isso tem te impedido de chegar até Cristo. Tem te impedido. E ele sobe nessa árvore. E ele é envergonhado na frente de todos. E esse trecho é muito poderoso, porque ele era um homem baixinho. Então talvez ele tenha se acostumado a vida inteira as pessoas olharem ele de cima para baixo.
Talvez ele tenha passado essa vergonha e esse trauma da vida inteira, as pessoas terem diminuído ele pela própria estatura dele. E depois que ele se tornou um publicano, pior ainda. Quantas piadas ele não deveria ouvir? Ainda mais sendo uma pessoa odiada. Quantas coisas ele não deveria ouvir que humilhavam ele. E cada vez mais esse rancor crescia no coração dele. E cada vez mais essa maldade era aumentada por essas pessoas que o zoavam, que o odiavam. Talvez isso acontecia. Só que a Bíblia vai falar que quando Jesus chegou àquele lugar, ele olhou para cima. Ele olhou para Zaqueu. Você imagina, Zaqueu estava aqui. Era uma figueira brava, não era tão alta, uma árvore relativamente baixa. E Jesus está passando, e ele só querendo ver, eu só quero ver. Imaginem isso. Vocês precisam imaginar essa cena. Isso é forte demais. Jesus olha para ele, e ele não vai falar: Zaqueu, eu posso jantar na sua casa hoje? Será que eu posso jantar na sua casa? Será que, se você permitir, eu posso ir lá bater um papo com você? Jesus fala: Zaqueu, desça depressa, eu quero ficar em sua casa hoje. Em outras versões vai falar: eu vou jantar com você hoje, na sua casa. Eu vou. Ele não pediu permissão. Jesus olhou para aquele cara e falou: Zaqueu, desce depressa. Zaqueu, aquela pessoa que subiu na árvore para procurar Jesus, ele acabou sendo achado por ele. Jesus, ele nos encontra. A gente, às vezes, busca de tantas formas. Às vezes a gente acha que é o nosso próprio esforço. E de fato, nós precisamos ler a Bíblia. Nós precisamos orar. Nós precisamos estar em comunhão. Mas às vezes a gente acha que buscar a Deus é pela força, é pelos nossos atos, é por cumprir uma regra, é por deixar de cumprir outra. E às vezes a gente fala: o dia que eu encontrei Jesus, não, Jesus te encontrou, meu irmão. E isso é muito mais forte do que eu dizer que eu encontrei Ele. Eu é que estava perdido, ele não estava. Jesus olha para ele, encontra aquela pessoa sedenta, ele encontra aquele coração vazio, olha para ele e fala: eu vou jantar com você hoje. E perceba que Jesus, ele não falou: ei, qual é o teu nome? Você em cima da árvore aí. Jesus chama ele pelo nome e vai falar: Zaqueu, desce depressa. Aquela multidão sabia quem era Zaqueu. Conheciam ele pelo nome, mas conheciam Zaqueu pelo pecado dele. Aquela multidão conhecia ele pelos erros que ele tinha. Aquela multidão conhecia ele por tudo de errado que ele fez e talvez justificava esse ódio, pois ele era um homem mau. Ele era um homem corrupto. Ele era um homem criminoso, que se voltou contra o seu próprio povo. Ele era um homem que todos viam como traidor, mas Jesus, olhando para ele, chamou ele pelo nome. Ele conhecia aquele publicano odiado. Ele não chamou ele: ei, você é o publicano, ei, você é o corrupto, ou você é o criminoso, desce daí, Zaqueu, desça depressa, que eu quero ficar na sua casa hoje. E ele subiu sozinho, mas ele desceu chamado por Jesus. Meu Deus! Por isso que é interessante, pensem nessa imagem. Aquela multidão, Jesus não estava passando sozinho e viu um cara. Existia uma multidão de pessoas, mas uma multidão que, quando Jesus demonstra misericórdia, julgou aquilo. E Jesus olha para aquela pessoa que de fato estava ali para buscar ele, e não o que ele podia dar, e não o que ele podia fazer. Eu
preciso ver Jesus. Eu vou subir nessa árvore, eu vou me humilhar, porque eu preciso ver Jesus. Não importa o que aconteça, eu preciso ver essa pessoa e entender se ela pode preencher esse vazio que eu tenho. E Jesus encontra ele. E Jesus chama ele pelo nome e fala: Zaqueu, vem cá. Eu quero jantar na sua casa. Eu quero ter comunhão com você. Desça depressa. E é interessante que esse termo, eu quero ficar, eu preciso ficar, é um termo que no grego chega de dei, é a mesma origem talvez do termo dia em inglês. Mas isso quer dizer que foi um decreto. O que Jesus está falando é o seguinte: chegou o dia de eu entrar na sua vida. Chegou o dia, Zaqueu. Não é que talvez hoje é o dia que o Senhor decretou na eternidade. É o dia que o Senhor, desde antes do seu nascimento, Ele planejou, Ele ordenou e Ele organizou para que hoje você nessa árvore fosse encontrado por mim, Zaqueu. Hoje chegou o grande dia. Hoje chegou o dia da salvação. Hoje chegou o dia de encontrarmos Jesus. Hoje chegou o dia. Jesus, ele não precisava passar por lá. Jesus, ele não precisava, ele estava indo para Jerusalém. Jesus ia morrer. Mas ele falou: é necessário que eu passe. Tem alguém lá que eu preciso encontrar. Porque chegou o grande dia de Zaqueu. Não era o caminho de Jesus. Mas Jesus queria encontrar com ele. Jesus queria mostrar para Zaqueu que chegou o grande dia. E mostrar que até mesmo do mais odiado, do mais terrível pecador, que até mesmo da pessoa mais que a gente acha que jamais pode sair salvação de lá, até mesmo de alguém que nós olhamos e falamos: é impossível. Deus fala: eu vou mostrar que não é ele quem está me procurando, eu estou procurando, eu o achei. A minha graça vai alcançar. A graça de Deus nos alcança, meu irmão. A graça de Deus nos alcança. E diz a Bíblia que Zaqueu, ele desce alegre, ele desce depressa. Você imagina, ele só queria ver Cristo e de repente aquele Cristo que todos estavam falando, olha para ele, chama ele pelo nome e fala que quer ter comunhão. Ele tomou uma outra atitude. Ele poderia ter falado: não, eu só quero ver de longe. Eu só quero ver de longe. Mas diz que ele correu, ele desceu depressa, alegre, feliz, porque a salvação chegou. Só que novamente a multidão, a grande multidão, que talvez estivesse de fato acompanhando Cristo, aquela multidão que estava lá andando com ele, vendo tudo que ele falava, diz que a multidão começou a se queixar. A multidão começou a falar: que absurdo! Que absurdo! Ele se hospedou na casa de um pecador. Beleza, o cara ali que a gente não... Mas Zaqueu não. Zaqueu não. Como assim Cristo estendeu a mão para esse cara? Como assim Cristo está na casa dele, tendo comunhão com ele? E a multidão, talvez ela tivesse razão sobre Zaqueu. Como falamos, ele era um cara mau. E mesmo assim, graças a Deus, Jesus o encontrou. E foi ceiar com ele. Foi comer com ele. Foi partilhar o pão com ele. E Jesus, não se importando com o pecado, não se importando com o que ele fez, não se importando com quem ele era, ele vai até a casa de Zaqueu.
Ele se hospedou na casa dele. E Zaqueu, impactado, transformado, com o coração voltado a Deus, ele não precisa receber uma ordem de Jesus como o jovem rico recebeu. Porque o jovem rico, ele falou, não, eu já faço tudo isso, eu já cumpro a regra, eu já venho na igreja, eu nunca assassinei ninguém, eu não sou corrupto como ele era, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo. Mas Jesus fala, então abandona o seu ídolo, abandona o dinheiro então. E diz que aquele cara, no contraponto a Zaqueu, diz que ele ficou triste, porque ele tinha muito dinheiro. E ele não ia abandonar aquilo por Jesus. Só que Zaqueu, de repente, versículo 8, ele se levanta, depois de uma alegria, ele fala, olha Senhor, eu estou dando metade dos meus bens aos pobres. Aquela pessoa que extorquia pobre, aquela pessoa que não se importava com ninguém, aquela pessoa que provavelmente tinha raiva das pessoas, do tanto que foi zoado, do tanto que foi renegado, do tanto que foi odiado, aquela pessoa, de repente, pela obra de Deus no seu coração, ele tem um amor, e ele fala, eu vou vender tudo que eu tenho, eu vou doar aos pobres, não por um legalismo, mas porque o amor de Jesus inundou aquele coração. E ele fala, como que eu posso abençoar o próximo? Como que eu posso abençoar o meu irmão? Se Deus fez isso por mim, como que eu posso, talvez, dar um pouquinho dessa graça para o outro? Como que eu posso fazer isso? E ele responde, e ele se levanta espontaneamente e fala, Senhor, eu vou vender tudo que eu tenho e doar aos pobres. E se de alguém eu extorquir alguma coisa, eu devolverei 4 vezes mais. E é interessante que esse 4 vezes mais não está aqui por acaso. Porque na lei de Levítico, se você é pego roubando, mas você fala espontaneamente que você roubou, você precisa devolver o valor mais 20%. Agora, se você é pego no flagra, se você é pego roubando de fato e não se revelou espontaneamente, aí sim você teria que devolver 4 vezes. Zaqueu, com o coração completamente quebrantado por Jesus, ele não fica, Senhor, vamos fazer o seguinte então, eu falei para você que eu fiz, então vamos só 20%? Eu dou 20% para os pobres e eu devolvo lá que as pessoas... Não. Ele reconheceu quem ele era. E às vezes, meu irmão, é o que falta para nós. É reconhecermos a nossa posição. É reconhecermos que nós somos maus muitas vezes. É reconhecer que se não fosse pelo amor de Deus alcançar o meu coração e converter o meu coração e me olhar como Jesus olhou, para que daí sim eu vá até Ele, eu não seria nada. Meus irmãos, não é por obra, não é o que você fez, não é quem você é, não é porque você é digno, é porque Ele é bom, é porque Ele viu você no seu lamaçal de pecados, Ele viu você e Ele olhou para você e Ele falou, venha, que eu quero ter comunhão contigo. Não é por você, é pelo amor e pela graça de Deus. E quando a gente entende isso, nós somos completamente humilhados. Quando nós entendemos de onde nós viemos, nós somos humilhados pela obra da graça da cruz. Jesus estava indo para a cruz morrer. Ele saiu de Jericó e ele foi para Jerusalém para ser crucificado, para sofrer, para ser açoitado, para ser humilhado. O Deus que se encarnou por nós ia morrer por esse Zaqueu, ia morrer por você, ia morrer por mim, que não fiz nada, absolutamente nada para ser salvo. Mas Ele, na sua bondade, Ele olhou para mim e falou, Renato, venha, eu vou cear com você, eu vou ter comunhão com você. E meu irmão, se você não abandonar o que tem te prendido,
se você não abandonar o que tem te limitado, se você não abandonar o que Jesus te pede para abandonar hoje, você não vai ter um relacionamento com Ele. O encontro com Jesus, ele transforma vidas. Jesus não mandou ele devolver o dinheiro e aí ele foi salvo. O texto vai falar o seguinte: Zaqueu falando, Senhor, eu vou doar metade dos meus bens aos pobres, e se alguém me extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. E Jesus vai falar, hoje houve salvação nessa casa, mas não porque ele devolveu dinheiro, mas porque a transformação que já tinha acontecido no seu coração fez ele de espontânea vontade falar, Senhor, o que é o dinheiro? O que são esses bens? Isso aqui não é nada comparado ao que eu encontrei. Eu encontrei Cristo. Eu encontrei o Messias. O que é dinheiro? O que é o meu trabalho? O que são minhas amizades? O que é esse ídolo que você guarda no seu coração comparado ao que Cristo fez por você na cruz? O nosso coração é uma máquina de gerar ídolos. Toda semana nós temos que lutar para que algo na nossa rotina não tome o lugar de Cristo, toda semana. E essa é uma luta constante que nós temos. Zaqueu, ele era o diabo, ele era um traidor da nação, e ele recebeu a Jesus com alegria. E Jesus vai falar, hoje houve salvação nessa casa. Essa é uma frase, meu irmão, se você parar para pensar, é a frase mais linda desse trecho. Hoje houve salvação na casa de Zaqueu, o odiado, o renegado, o pecador, o bandido, o criminoso, aquele que ninguém achava que Deus poderia ter alguma graça. Hoje houve salvação nessa casa, porque ele recebeu a Cristo, ele atendeu ao chamado de Jesus, porque ele foi até Cristo, Senhor, com ele, teve comunhão e ele entendeu, Senhor, não é nada o que eu tenho, eu vou doar. E Jesus vai falar, porque este homem também é filho de Abraão. Ele era um judeu. Ele era um filho de Abraão, mas nenhum judeu considerava ele. Jesus devolveu a dignidade de Zaqueu. Jesus devolveu a identidade de Zaqueu. Zaqueu é filho de Abraão, é povo de Deus. E hoje houve salvação nessa casa. E por fim, no versículo 10, Jesus vai falar, lembra no começo qual foi a pergunta que eu te fiz? Quem pode ser salvo? Quem que pode ser salvo? Até Zaqueu. Até você. Até eu. Quem pode ser salvo? E Jesus vai responder, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Quem pode ser salvo, meu irmão? Aquele que está perdido. Aquele que está perdido pode ser salvo. Se você sente no seu coração que você está perdido, que você não sabe para onde ir, se você tem no seu coração que você não merece, se você tem no seu coração que você já fez muitas coisas da sua vida e que Jesus não vai olhar para você, se você tem algo te acusando no seu coração, Jesus veio para buscar e salvar o que estava perdido. Essa é a mensagem do Evangelho. Jesus veio para olhar para você, te chamar pelo nome e te salvar. Meu Deus, aleluia. Quem pode ser salvo? Até Zaqueu. Posso pedir para a banda subir? Ele não passou por Jericó
porque era caminho. Ele não passou por Jericó sem motivo algum. Jesus, ele subiu na árvore, Zaqueu subiu na árvore para procurar Jesus. E Jesus olhou para ele e falou: venha. Eu quero que você fique de pé agora. Eu quero que você feche o seu olho agora. E pense em como começou o seu dia. Como começou o seu dia? Talvez Zaqueu começou aquele dia como se fosse qualquer outro. Talvez Zaqueu começou aquele dia, mais uma vez, com ódio no seu coração. Talvez ele tinha passado por problemas de pessoas cuspindo nele, xingando ele, e ele alimentando esse ódio, esse ódio. Talvez hoje você começou o seu dia com ódio de alguém. Talvez hoje você começou o seu dia com rancor de alguém. Talvez hoje você começou o seu dia ansioso, com crise por causa de um problema que você tem. Talvez essa semana foi difícil para você. Talvez esse ano tenha sido difícil para você. E talvez você tenha esse buraco no seu coração que nada tem conseguido preencher. Talvez você tenha achado que o trabalho vai preencher a sua vida. Talvez você tenha pensado que o dinheiro vai preencher. Talvez você tenha pensado que algum relacionamento vai preencher. Avalie o seu coração. Deixe o Senhor sondar o seu coração. Meu irmão, hoje Jesus está passando aqui. Hoje a salvação de Jesus Cristo está passando aqui. E se você ainda não compreendeu quem é esse Cristo, e se você ainda não compreendeu quem você é, esse é o momento, meu irmão, de largar a sua vergonha, de largar o seu orgulho, de largar a sua vaidade. Esse é o momento de não se preocupar com o que o outro vai pensar. Esse é o momento de pensar alguma única coisa na sua cabeça: eu quero esse Jesus que salva o perdido. Olha a Deus e fala: Senhor, eu preciso de Ti, Pai. Eu quero, meu irmão, que você, se você chegou aqui aflito, se você chegou aqui cansado, se você chegou aqui desesperado por algum motivo, Jesus está passando aqui. E Ele te chama pelo nome. Zaqueu, desce daí. Desce desse seu problema e vem até mim.